Muitas vezes, as aparências enganam, e o que parece ser bondade pode esconder intenções mais complexas. Às vezes, aquela pessoa que aparenta ser fria ou distante pode ser a mais bondosa que você vai conhecer. Por outro lado, aquela que esbanja simpatia pode ser maldosa e ruim. Então, como identificar se uma pessoa é boa ou ruim? Nesse vídeo, vamos explorar os sinais que podem revelar a verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. Você já esteve diante de alguém cujo olhar parecia te desarmar, revelando muito mais do que as palavras seriam capazes de expressar? O olhar é uma linguagem silenciosa, carregada de simbolismo, que pode tanto acolher quanto desconcertar. Imagine o seguinte: você está em uma conversa casual e a pessoa mantém o olhar fixo em você. Há um brilho ali, uma intensidade que vai além da simples curiosidade. Talvez seja bondade pura ou, quem sabe, uma intenção maligna, esperando o momento certo para se revelar. Às vezes, um olhar que parece inofensivo, na verdade, pode carregar algo mais sombrio. Pense na sensação de estar no mar em um dia aparentemente calmo. A superfície está tranquila e os raios do sol refletem na água suavemente. Mas logo abaixo, as correntes são fortes e podem arrastar quem se descuida. O olhar de uma pessoa pode ser exatamente assim, sereno por fora, mas carregado de intenções destruidoras. Existe uma ironia nisso. Os olhos, que deveriam ser os portais da alma, muitas vezes são cortinas que ocultam verdades. Mas como diferenciar o olhar sincero de uma ameaça disfarçada? Talvez o segredo não esteja apenas em observar, mas em sentir. Quando os olhos não falam, o corpo age, e é aí que a verdade começa a se desdobrar. Porque no fim, é sempre nas ações que se revela o que as palavras tentam esconder. Quantas vezes você se iludiu com promessas doces, mas logo percebeu que se dissipavam como fumaça ao vento? Palavras por si só podem ser belas. Elas massageiam o ego, criam expectativas e muitas vezes são usadas como uma espécie de escudo. Mas as ações não mentem. Se você quer realmente conhecer alguém, não ouça o que ela diz, observe o que faz. Quando uma pessoa se oferece para te ajudar, com aquela fala mansa e gestos gentis, ela diz: "Eu estarei aqui sempre que você precisar." No início, parece sincero, como a calmaria que precede a tempestade. Mas chega o momento da prova, aquele instante em que você realmente precisa. E o que acontece? Ela desaparece. Nesse momento, aquela oferta de ajuda se transforma em frustração, e você percebe que as palavras foram nada mais que uma cortina de fumaça, uma tentativa de camuflar a falta de ação. Mas veja bem, nem todas as pessoas são assim. Algumas, quando estendem a mão, realmente estão ali para ajudá-lo. Essas são como raízes profundas que sustentam, mesmo nas piores tempestades. Mas o segredo está em observar, em saber diferenciar as palavras vazias de quem age com sinceridade. E às vezes, essa verdade está escondida na forma como alguém fala dos outros. Você já considerou o poder que existe nas palavras quando alguém fala sobre os outros? Uma pessoa que constantemente diminui os outros e que utiliza as falhas alheias para atacá-las está, na verdade, mostrando o reflexo distorcido de sua personalidade. Ou seja, quem fala mal dos outros, na verdade, está gritando sobre si. Imagine que você está numa roda de amigos e sempre há alguém que faz questão de destacar as falhas de quem não está presente. Aquela falha pequena vira uma montanha, que parece exagerada até mesmo para os ouvidos mais distraídos. Essa atitude é típica de pessoas ruins, que refletem suas próprias inseguranças nos outros, usando as falhas alheias para se sentirem melhores. Por outro lado, quem é verdadeiramente bom, mesmo diante dos erros alheios, encontra uma forma de ver o lado positivo. Não é que ignoram as falhas, mas preferem transformá-las em uma oportunidade de crescimento, como um jardineiro que, ao encontrar uma planta doente, busca curá-la em vez de arrancá-la do solo. Mas essa gentileza muitas vezes se esconde nos detalhes, como, por exemplo, naqueles momentos em que a pessoa escolhe o silêncio ao invés de palavras duras. Você já percebeu como algumas pessoas sabem exatamente como e quando usá-lo? O silêncio em suas mãos é quase uma arte. É como o momento entre o trovão e o raio, aquele breve instante em que o mundo parece prender a respiração. E, em vez de preencher o vazio com mais ruído, elas simplesmente esperam e escutam. Mas assim como a faca tem dois gumes, o silêncio também pode ser uma arma.
Você já conheceu alguém que usa o silêncio para punir ou manipular? Nesse contexto, o silêncio pode ser ensurdecedor, cortante como uma lâmina invisível. Em vez de trazer paz, ele vem carregado de desprezo, como um veneno que se espalha lentamente. Mas é aí que está o segredo. Saber interpretar esse silêncio e entender se vem de alguém que deseja te apoiar ou te manipular. O silêncio é um poder invisível nas mãos de quem sabe utilizá-lo. Por isso é preciso estar atento em como ele é utilizado. Sabe aquele velho ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Essa máxima ecoa em nossas interações diárias, revelando a essência de quem realmente somos. Quando estamos em posição de poder, seja em um círculo de amigos, família ou até no trabalho, como lidamos com isso diz muito sobre nosso caráter. Uma pessoa em posição de poder tem uma escolha. Pode usar sua influência para elevar os outros, como um sol que aquece todos ao seu redor, ou usá-la para diminuí-los. A beleza do poder está em sua capacidade de transformação. Aqueles que escolhem ser agentes de mudança, que estendem a mão para levantar os outros, tornam-se verdadeiros amigos. Eles são como árvores, que oferecem sombra e abrigo, enquanto aqueles que abusam de sua posição se assemelham a espinhos que ferem sem compaixão. Mas o que separa uma pessoa boa de uma ruim não é apenas o poder que possuem, mas sua reação em meio às adversidades. Quando o mundo parece desabar e tudo fica instável, a verdadeira natureza de uma pessoa se revela. Imagine a cena. Um colega de trabalho que parece reservado se levanta e começa a ajudar a equipe, oferecendo apoio e sugerindo passos a serem seguidos. Esse é o sinal claro de uma alma generosa, alguém que vê além do próprio umbigo e se dedica ao bem-estar dos outros. Em contraste, há aqueles que, ao invés de contribuir, se afastam, murmurando sobre como a situação está difícil, mas não se levantam para ajudar. Esses momentos críticos são como um teste final, onde o verdadeiro caráter aparece em suas cores mais vívidas. Nesse momento, se alguém se levanta para ajudar em meio ao caos, demonstra sua verdadeira bondade. É neste cenário que surge a empatia, como um fio que conecta as pessoas em tempos de necessidade. A empatia, esse poder quase mágico de se colocar no lugar do outro, torna-se luz em tempos sombrios. Quando alguém é capaz de entender a dor do próximo, estamos diante de uma pessoa boa. Ela é como um farol, uma promessa de que, mesmo na escuridão, ainda há quem se importe. Assim, a capacidade de se conectar emocionalmente não é apenas um indicativo de bondade, mas uma prova de humanidade. Ao explorar os sinais que revelam a natureza das pessoas ao nosso redor, percebemos que a bondade e a maldade muitas vezes se manifestam em pequenas ações do dia a dia. A forma como olhamos, falamos, reagimos em momentos de crise e, principalmente, como exercemos a empatia, revela muito sobre nós. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário compartilhando suas experiências e percepções sobre como identificar pessoas boas e ruins. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.